Há tantos mistérios escondidos no espaço que os cientistas estão trabalhando para desvendar. No entanto, para ter um melhor controle sobre esses mistérios, os cientistas estão ousadamente tentando recriá-los no laboratório com a ajuda das últimas tecnologias, como, por exemplo, como eles criaram um buraco de minhoca usando o computador de inteligência artificial da Google. No entanto, eles rapidamente encerraram o experimento. Com os cientistas, a ciência percorreu um longo caminho, especialmente com a ajuda de tecnologias modernas. Os cientistas anteriores ficariam surpresos ou mesmo assustados com quanto seus predecessores construíram sobre suas descobertas iniciais. Veja como exemplo um buraco de minhoca. Um buraco de minhoca é uma solução especial para a teoria geral da relatividade de Einstein, que conecta dois pontos distantes no espaço ou no tempo através de um túnel. A extensão deste túnel deveria idealmente ser menor do que a distância entre dois pontos, tornando o buraco de minhoca uma espécie de atalho. Os buracos de minhoca eram apenas hipotéticos, apesar de serem comuns na ficção científica e capturarem a imaginação popular. Eles são soluções legítimas de relatividade geral, mas os cientistas nunca descobriram uma maneira de manter um buraco de minhoca estável no universo real. Até que o computador Quantum da Google apareceu. Mas de onde vieram os buracos de minhoca? Albert Einstein e Nathan Rose descobriram a solução de buracos de minhoca mais simples possível em 1935, e é por isso que os buracos de minhoca são às vezes chamados de pontes Einstein-Rosen. Einstein e Rosen começaram com uma solução matemática para o problema de um buraco negro, que consiste em uma singularidade, um ponto de densidade infinita em um horizonte de eventos, uma região em torno dessa singularidade, além da qual nada pode escapar. Eles descobriram que poderiam estender esta solução para incluir o oposto polar dos buracos negros, os buracos brancos. Estes hipotéticos buracos brancos, como os buracos negros, têm uma singularidade, mas eles operam ao contrário. Nada pode entrar no horizonte de eventos do buraco branco, e qualquer material dentro do buraco branco é ejetado imediatamente. Einstein e Rosen descobriram que cada buraco negro é teoricamente emparelhado com um buraco branco. Porque os dois buracos estariam em locais diferentes no espaço, um túnel, um buraco de minhoca, os conectaria. E como são os buracos de minhoca? Um buraco de minhoca pareceria muito estranho se você encontrasse um. A entrada seria uma esfera semelhante à superfície de um planeta. Se você olhasse de perto, você notaria uma luz vindo do outro lado. O túnel do buraco de minhoca poderia ser de qualquer comprimento. Enquanto você viajava por ele, você veria vistas distorcidas da região do universo da qual você veio e da região para a qual você estaria viajando. Se você é fascinado com viagens no tempo, um buraco de minhoca também pode funcionar como uma máquina do tempo. Relógios em movimento devem funcionar lentamente devido à relatividade especial. Em outras palavras, alguém movendo-se a uma velocidade próxima da luz não avançaria para o seu próprio futuro tão rapidamente quanto alguém parando. Se os cientistas pudessem criar um buraco de minhoca, as duas extremidades seriam inicialmente sincronizadas no tempo. Entretanto, se uma extremidade fosse acelerada para quase a velocidade da luz, ela começaria a ficar atrás da outra extremidade. As duas entradas poderiam estar sendo combinadas, mas uma delas estaria no passado da outra. Para voltar no tempo, basta caminhar para uma das extremidades. Você estaria em seu próprio passado quando você saísse do buraco. No entanto, o que você ganha quando combina computação quântica e buracos de minhoca? O mundo mudou devido à computação quântica. Ele revolucionou as comunicações e a inteligência artificial, assim como transformou a medicina. O Google tem reivindicado a supremacia quântica, o que significa que um computador quântico superou um computador tradicional. Mas o que é exatamente a computação quântica? E como ela funciona? Bits são usados em chips de computador padrão. Estes são similares aos pequenos interruptores que podem estar na posição de desligado, representado por um 0, ou ligado, representado por uma posição de 1. Cada aplicativo que você usa, cada website que você visita e cada fotografia que você tira é composta de milhões destes bits em combinações de 1 e 0. Os computadores Quantum usam qubits ao invés de bits. A diferença é que os qubits podem estar ligados e desligados ao mesmo tempo, ou em algum lugar em um espectro entre os dois, ao invés de apenas estarem ligados ou desligados. Olhe para uma moeda, por exemplo. Se você a virar, ela pode ser cara ou coroa. Se você ficar girando ela, ela tem uma chance de pousar sobre cara e uma chance de pousar sobre coroa. E pode ser que você a meça parando a moeda. A suposição, como uma moeda girando, é uma das coisas que torna os computadores quânticos tão poderosos. Um qubit permite então essa incerteza. Se você pedir a um computador normal para encontrar o caminho de fora de um labirinto, ele tentará cada ramo individualmente, descartando todos eles até encontrar o certo. Um computador quântico pode atravessar o labirinto ao mesmo tempo. O enredamento é outra propriedade que os qubits possuem. E, normalmente, se você virar, então, duas moedas, o resultado de uma não tem relação com o resultado da outra.
Elas são então independentes. O enredamento ocorre quando duas partículas estão ligadas entre si, apesar da sua separação física. Se uma surgir como cara, a outra também surgirá. Vamos explorar a relação entre buracos de minhoca e emaranhamento a seguir. Os físicos Leonard Susskind, da Universidade de Stanford, e Juan Maldacena, do Instituto dos Estudos Avançados de Princeton, estavam interessados em como dois buracos negros se enredam um ao outro. Pensa-se que o emaranhado ocorre entre partículas minúsculas ao invés de objetos cósmicos maciços. Entretanto, se dois buracos negros fossem enredados e depois separados, os físicos raciocinaram e o resultado seria um buraco de minhoca os conectando. Isso fez Susskind e Maldacena proporem uma ligação entre os buracos de minhoca e o enredamento. Desde então, equipes independentes de pesquisadores têm apoiado o conceito. Eles demonstram, teoricamente, que quarks enredados estão ligados por um buraco de minhoca dentro de uma versão simplificada da realidade. De acordo com esse modelo, o buraco de minhoca existe em nosso mundo real 4D, 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo, mas os quarks estão apenas enredados em uma simulação tridimensional achatada da realidade. Isto é análogo ao uso de um holograma bidimensional para representar um objeto tridimensional. Em outras palavras, existem buracos de minhoca onde quer que haja emaranhamento. O Parr chegou ao ponto de definir os dois ER e EPR, onde ER se refere a uma ponte Einstein-Rosen, ou buraco de minhoca, e EPR, abreviação de Einstein-Podolsky-Rosen, é outro termo para emaranhamento. Daniel Jefferies e Ping Gao, da Universidade de Harvard, e Aaron Wall, da Universidade de Stanford, também mostraram que buracos de minhoca podem existir. Encontrar uma maneira de construir um buraco de minhoca através da qual a luz pudesse viajar foi um passo significativo na busca para desenvolver uma teoria da gravidade quântica. O verdadeiro significado dessa pesquisa está na sua aplicação ao problema da informação do buraco negro e as ligações entre a gravidade e a mecânica quântica. A nova teoria foi inspirada pelo pensamento de Jefferies sobre dois buracos negros que eram emaranhados quânticos, como formulado na correspondência ER e EPR de Maldacena e Susskind. Embora isso implique que a conexão direta entre os buracos negros é mais curta do que a conexão com o buraco de minhoca, e assim a viagem com o buraco de minhoca não é um atalho, a teoria fornece novos insights sobre a mecânica quântica. A teoria de Jefferies é baseada em uma configuração idealizada por Einstein-Rosen, que consiste em uma conexão entre dois buracos negros. O buraco negro era um caso especial no qual a informação podia ser extraída de um buraco negro porque era transponível. Ele fornece uma sonda causal de regiões que, de outra forma, estariam escondidas atrás de um horizonte, assim como a janela para a experiência de um observador dentro de um espaço-tempo que é visível do exterior. E até hoje, a exigência de energia negativa, que parecia ser inconsistente com a gravidade quântica, tem sido um grande obstáculo para o desenvolvimento de buracos de minhoca transponíveis. Jefferies, por outro lado, tem superado isso empregando ferramentas de teoria quântica de campo para calcular os efeitos quânticos similares ao efeito Casimir. Se você perguntar o que é energia negativa, aqui está o que se trata. A energia potencial gravitacional que mantém dois pedaços de matéria juntos deve ser negativa, porque é necessária energia positiva para separá-los. Dado um universo mais ou menos uniforme, a energia gravitacional negativa total nele contida anularia exatamente a energia positiva total representada pela matéria. Como resultado, o universo como um todo não tem energia total. Os cientistas, entretanto, conseguiram pela primeira vez desenvolver um buraco de minhoca no laboratório. E, de acordo com os cientistas por trás do trabalho, ele constitui um passo em direção a um programa maior de testes de física de gravidade quântica usando um computador quântico. O trabalho atual investiga a equivalência do teletransporte quântico de buraco de minhoca. A equipe liderada pela Caltech conduziu os experimentos para investigar a ideia de que informações viajando de um ponto do espaço para o outro podem ser descritas em buracos de minhoca quanto em um enredamento quântico. Em 2015, Alexei Kitaev, professor de física teórica e matemática da Caltech, Ronald e Maxine Lind, demonstrou que um sistema quântico simples poderia exibir a mesma dualidade descrita posteriormente por Gao, Jefferies e Wall, de tal forma que a dinâmica quântica do modelo é equivalente aos efeitos da gravidade quântica. Este Sachdev e Kitaev, ou modelo SYK, levou os pesquisadores a sugerir que algumas ideias teóricas do buraco de minhoca poderiam ser estudadas mais profundamente através da realização de experimentos com processadores quânticos. Esse tipo de experimento foi realizado pela primeira vez no novo estudo por uma equipe de físicos. Eles usaram o modelo BB, tipo SYK, que foi preparado para preservar as propriedades gravitacionais, e observar a dinâmica do buraco de minhoca em um dispositivo quântico Google, o processador quântico Sycamore.
Para fazer isso, a equipe teve primeiro que simplificar o modelo SYK, que eles conseguiram usando ferramentas de aprendizagem de máquina em computadores padrão. Eles usaram técnicas de aprendizagem para encontrar e preparar um sistema quântico simples do tipo SYK, que pudesse ser codificado na arquitetura quântica atual, mantendo as propriedades gravitacionais. Em outras palavras, eles simplificaram a descrição microscópica no sistema quântico SYK e estudaram o modelo eficaz resultante que eles descobriram no processo quântico. Foi fascinante e surpreendente como a otimização de uma característica do modelo preservou a outra métrica. Eles pretendem conduzir testes adicionais a fim de obter uma melhor compreensão do modelo em si. Os pesquisadores realizaram experimentos inserindo um qubit em um dos seus sistemas do tipo SYK e observaram informações que emergem do outro sistema. A informação foi transferida de um sistema quântico para o outro via teletransporte quântico, ou na linguagem complementar da gravidade, através do buraco de minhoca transversal. Eles realizaram um tipo de teletransporte quântico equivalente a um buraco de minhoca transponível. E para fazer isso, eles tiveram que simplificar o sistema quântico para o exemplo mais simples, que preservou as propriedades gravitacionais que eles então implementaram no processador quântico Sycamore do Google. Levou muito tempo para chegar aos resultados, e eles ficaram surpresos com o resultado. A perspectiva gravitacional oferecia uma maneira simples de entender um fenômeno quântico de muitas partículas, de outra forma misterioso. Mas talvez o mais interessante sobre o novo experimento do Google foi que eles foram capazes de tornar o sistema simples o suficiente para simular uma máquina quântica existente usando o aprendizado da máquina, enquanto mantinham uma caricatura razoável do que a imagem gravitacional previa. Os físicos relataram o comportamento do buraco de minhoca, inspirado tanto da perspectiva da gravidade quanto da física quântica em seu estudo. Enquanto informações quânticas podem ser transmitidas ou teleportadas de várias maneiras, o processo experimental foi mostrado como sendo, pelo menos de alguma forma, equivalente ao que poderia acontecer se a informação viajasse através de um buraco de minhoca. Para conseguir isso, a equipe tentou propulsar o buraco de minhoca com pulsos de energia repulsiva negativa ou energia positiva. Eles observaram as principais assinaturas de um buraco de verme atravessável somente quando o equivalente de energia negativa foi aplicado, o que é esperado dos buracos de verme. A alta fidelidade do processador quântico usado era crítica. Se as taxas de erro tivessem sido aumentadas em 50%, o sinal teria sido completamente obscurecido. Se eles tivessem metade do tamanho, o sinal teria sido 10 vezes maior. Vamos saber aí o que você acha sobre buracos de minhoca e computadores quânticos na seção de comentários abaixo.